Naquela noite que devia ser de alegria, tudo se transformou em medo. O casamento em Braga ainda ecoava em risos e brindes quando o meu sogro, o Sr. Manuel Rocha, trancou a porta do quarto, pousou 15.000 euros sobre a mesa e disse, num sussurro cortante: "Troca de roupa, sai pela porta das traseiras agora." Não houve explicações, não houve despedidas, só um olhar duro e desesperado. Obedeci sem compreender que, ao fazê-lo, estava a salvar a minha própria vida. Enquanto a casa dormia, eu fugia como uma criminosa, na minha noite de núpcias, deixando para trás o marido, a família e um destino que ainda não sabia quão cruel poderia ser. O frio da madrugada, o som distante de um motor e uma única frase martelavam na minha cabeça: "Não olhes para trás." Se esta história já te prendeu o coração, subscreve o canal agora e continua conosco. Porque o que me esperava depois daquela porta era muito pior do que eu podia imaginar. Mal atravessei a porta das traseiras, o silêncio da madrugada caiu sobre mim como um peso. O ar frio de Braga entrou-me nos pulmões, trazendo cheiro à terra úmida e folhas secas. Atrás de mim ficou a casa iluminada, onde o meu casamento continuava a existir sem mim. À frente, apenas a escuridão. Caminhei depressa pelo caminho de pedra, com o coração aos saltos. O dinheiro na mão tremia tanto quanto eu. Não compreendia nada, mas uma coisa era clara: o Sr. Manuel não estava a brincar. Havia medo verdadeiro nos seus olhos, e isso bastava. Ao fundo do caminho, sob a luz fraca de um candeeiro antigo, vi um homem encostado a uma mota. Usava um casaco escuro e mantinha o capacete debaixo do braço. Quando me aproximei, ele limitou-se a perguntar em voz baixa: "Inês?" Assenti. "Sobe, não temos tempo." Não perguntei quem era. Não perguntei para onde íamos. Subi para a mota como quem entra num barco em naufrágio. Assim que o motor arrancou, senti que a minha vida tinha acabado de mudar para sempre. Seguimos por estradas secundárias, estreitas, rodeadas de vinhas e campos adormecidos. O vento cortava-me o rosto e as lágrimas misturavam-se com o frio. Abracei-me ao pequeno saco que o meu sogro me tinha entregue, como se fosse a única âncora que me ligava ao mundo que conhecia. A cada curva, esperava ouvir sirenes. A cada farol ao longe, o coração quase me saltava do peito. Pensava em Tiago. Onde estaria ele? Saberá que desapareci? Ou acordará de manhã a pensar que a mulher fugiu na noite de núpcias? Depois de quase meia hora, a mota saiu da estrada principal e entrou num caminho de terra batida. As rodas levantaram pó e o silêncio tornou-se ainda mais pesado. Paramos diante de uma casa pequena, isolada, com paredes gastas e janelas baixas. "Entra. Aqui estás segura. Por agora", disse o homem. A porta abriu-se e surgiu uma mulher de meia idade, rosto marcado pelo tempo e pelas preocupações. Olhou-me com atenção, sem curiosidade, apenas com seriedade. "És a Inês, não és? Entra, filha." Lá dentro, tudo era simples. Uma mesa de madeira, 2 cadeiras, uma cama encostada à parede. O contraste com a festa de poucas horas antes fez-me sentir como se estivesse a viver 2 vidas diferentes na mesma noite. Deram-me um copo de água. As mãos não paravam de tremer. "Ficas aqui esta noite", disse a mulher. "Amanhã veremos o que fazer." Ganhei coragem e perguntei o que me queimava por dentro. "Onde está o meu marido? Por que é que tive de fugir assim?" Ela olhou-me longamente antes de responder. "Saber agora só te colocaria em mais perigo. Confia no teu sogro. Ele fez isto para te proteger." A palavra perigo ecoou na minha cabeça. Perigo real. Não imaginação. Não exagero. Apercebi-me então de que aquela fuga não era um capricho. Era uma salvação. Quando fiquei sozinha, o silêncio tornou-se insuportável. Cada estalido da madeira, cada sopro do vento fazia-me estremecer. Deitei-me vestida,
abraçada ao saco, sem conseguir fechar os olhos. Pensava na expressão de Manuel Rocha, na forma como me empurrou para fora da casa sem olhar para trás. Ao amanhecer, bateram a porta com urgência. O homem da mota entrou apressado. Temos de sair. Já. O medo voltou a subir-me à garganta. Saímos antes que o sol se erguesse por completo. A estrada parecia interminável. O céu estava limpo, mas dentro de mim tudo era pesado. Durante o caminho, perguntei num fio de voz: se eu tivesse ficado, o que teria acontecido? Ele demorou a responder. Depois disse apenas: provavelmente hoje já não estarias viva. As palavras gelaram-me o sangue. Nesse momento percebi que a minha noite de casamento não tinha sido o início de uma vida feliz. Tinha sido o primeiro passo numa fuga desesperada, de algo que ainda não ousava imaginar. Seguimos durante horas por estradas nacionais quase vazias. O sol já ia alto, mas o peso no meu peito só aumentava. Eu sabia agora que tinha escapado por pouco, mas não sabia de quê. E esse vazio doía mais do que qualquer resposta dura. A mota parou junto a uma antiga casa rural, nos arredores de Viana do Castelo. O lugar parecia abandonado, mas havia sinais de vida. Uma porta reforçada, janelas tapadas, um cão a ladrar ao longe. O homem desligou o motor e virou-se para mim. Aqui vais ficar uns dias. É seguro, desde que ninguém saiba que estás aqui. Entrei com passos curtos. Lá dentro encontrei um homem idoso, de costas direitas apesar da idade, mãos grossas de quem trabalhou a terra toda a vida. Olhou-me com atenção, como se já me conhecesse. És a mulher do Tiago, disse com voz grave. Senta-te, precisamos de falar. Foi ali, naquela sala fria e despida, que comecei a perceber a verdade. Não toda, mas o suficiente para sentir medo de verdade. A família do teu marido anda a ser pressionada há meses, começou ele. Terras antigas, bem localizadas, muito valiosas hoje em dia. Falava de terrenos agrícolas perto de uma futura ligação rodoviária. Um projeto grande, muito dinheiro envolvido, gente poderosa e gente sem escrúpulos. O teu sogro recusou vender, continuou. E quando um homem assim diz não, tornam-se criativos. Baixei os olhos. O silêncio pesava. Precisavam de um ponto fraco, disse ele por fim. E encontraram-te a ti. As palavras cortaram-me como uma lâmina. Eu? Por que eu? Porque és nova na família. Porque ainda não conheces os jogos deles. E porque ninguém suspeita de uma noiva na noite de casamento. Nesse instante, tudo fez sentido. A pressa, o dinheiro, o olhar desesperado de Manuel Rocha. Ele sabia, sempre soube. O teu sogro recebeu uma ameaça nessa noite, continuou o velho. Um aviso claro, ou tu desaparecias, ou alguém te faria desaparecer. Senti o estômago revirar-se. Pensei em Tiago, no sorriso dele horas antes, completamente alheio ao que se passava. Apertei as mãos para não chorar. E o meu marido? Perguntei. Ele sabe disto? O homem suspirou. Sabe o suficiente para ter medo, mas o teu sogro quis poupar-vos tempo. Achou que fugir era a única maneira de ganhar dias, talvez semanas. Dias para quê? Para quem? À noite, mal consegui comer. Cada som fora da casa parecia uma ameaça. Um carro a passar, um cão a ladrar, um motor distante. Dormi mal, acordando sobressaltada vezes sem conta. No dia seguinte, percebi que não estava apenas escondida. Estava a ser procurada. Um carro desconhecido passou 2 vezes pela estrada. Devagar. Demasiado devagar. O homem espreitou pela janela e fechou as cortinas com força. Já começaram, murmurou. O medo instalou-se de vez. À tarde, recebi a primeira confirmação de que isto era maior do que eu imaginava. O homem voltou com o rosto tenso. Revistaram a casa do teu sogro.
disse. Fizeram perguntas, levaram documentos. O coração quase me saiu pela boca. Levaram o Manuel? Ele abanou a cabeça. Ainda não. Mas isso pode mudar. Senti uma culpa esmagadora. Eu estava escondida. Ele estava a enfrentar tudo sozinho. Nessa noite, sentei-me na cama e abri finalmente o saco que trouxera comigo desde a fuga. Dentro, além dos documentos e do dinheiro, encontrei um envelope dobrado. Era uma carta, escrita à pressa. Reconheci a letra de Manuel Rocha. Inês, se estás a ler isto, é porque fizeste o que te pedi. Não te sintas culpada. Fiz isto porque és família, porque és inocente, e porque a tua vida vale mais do que qualquer terra. Confia. Vive. As lágrimas caíram sem controlo. Naquele momento, compreendi algo que mudou tudo dentro de mim. Eu já não era apenas uma mulher a fugir. Eu era a razão pela qual alguém estava disposto a enfrentar monstros. E isso significava uma coisa terrível. O perigo ainda estava longe de acabar. Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo tivesse decidido castigar-me. Eu sabia que o perigo existia, mas agora tinha um rosto claro. O medo constante de que algo irreversível acontecesse ao Sr. Manuel. A cada hora, sem notícias, a angústia crescia. Na terceira manhã, acordei com vozes baixas na sala. O homem que me protegia falava ao telefone, de costas para mim. Bastou ouvir o meu nome para perceber que algo estava errado. Quando desligou, virou-se lentamente, com o olhar pesado. Inês, temos um problema. O coração começou a bater descontrolado. O teu sogro foi levado, disse sem rodeios. Durante a noite, homens à paisana. Ninguém sabe exatamente para onde. As pernas falharam-me. Sentei-me na cadeira mais próxima antes de cair. A imagem de Manuel Rocha surgiu-me na mente. O olhar firme, a voz controlada, a mão a empurrar-me para fora de casa naquela noite. Ele tinha escolhido ficar. Sabia que isso podia acontecer. Ele fez isso por tua causa, continuou o homem. Para ganhar tempo. Para os afastar de ti. Senti uma dor funda, quase física. Eu estava viva porque ele se tinha oferecido como escudo. Passei o resto do dia num estado estranho, entre o choque e a culpa. Não conseguia comer. Não conseguia chorar. Apenas revivia cada gesto daquela noite, cada segundo da fuga, agora com um peso novo. À noite, o silêncio tornou-se insuportável. Saí para o pequeno quintal e sentei-me num banco de pedra. O céu estava limpo, cheio de estrelas, como se o mundo estivesse em paz. Mas dentro de mim havia guerra. Foi então que o homem se aproximou e falou com voz mais baixa. Tens de entender uma coisa, Inês. O teu sogro não é um homem qualquer. Ele sabia exatamente o que estava a fazer. Olhei para ele com os olhos úmidos. Ele disse-me que confiasse. Mas como posso confiar quando ele está nas mãos deles? Ele suspirou. Porque, enquanto eles te procurarem a ti, ele ainda é útil. Não lhe farão mal. Por agora. Essa última parte ecoou na minha cabeça. Por agora. Na madrugada seguinte, recebemos outra notícia. Pior. As autoridades tinham sido informadas de movimentos suspeitos ligados a Manuel Rocha. Mas nada oficial. Nada concreto. Tudo envolto em silêncio e medo. Há gente poderosa por trás disto, disse o homem. Gente que prefere resolver as coisas fora da lei. Senti um arrepio. E o meu marido? Perguntei de repente. O Tiago? Está seguro? Houve um breve silêncio antes da resposta. Ele está a ser vigiado. Ainda não lhe tocaram, mas está cercado. As palavras caíram como pedras. A minha fuga tinha protegido a minha vida, mas tinha colocado os dois homens mais importantes da minha vida numa linha de fogo. Nessa noite, sonhei com Manuel. Estava de pé, no meio da escuridão, a olhar para mim. Não parecia assustado, parecia cansado.
e dizia apenas uma coisa, repetidamente: "Vive, Inês, vive!" Acordei sobressaltada, com o coração acelerado e as lágrimas a correrem-me pelo rosto. Sentei-me na cama e respirei fundo. Pela primeira vez desde a fuga, senti algo diferente do medo. Raiva. Raiva por me terem usado. Raiva por tentarem destruir uma família inteira por causa de terras. Raiva por obrigarem um homem como Manuel a sacrificar-se. Na manhã seguinte, levantei-me com uma decisão silenciosa a crescer dentro de mim. Não podia continuar escondida, sem compreender, sem agir. Se o meu sogro estava a sofrer por mim, eu tinha o dever de ser mais do que uma sombra escondida. "Preciso de saber mais", disse ao homem. "Preciso de entender o que está realmente em jogo." Ele olhou-me com atenção, como se estivesse a medir a minha força. "Quando souberes, não haverá volta atrás." Assenti. Já não há volta atrás desde a noite em que saí pela porta das traseiras. Ele ficou em silêncio durante alguns segundos. Depois falou: "Muito bem, mas prepara-te. O que vais descobrir vai mudar a forma como vês a tua vida e a ti própria." Naquele momento, percebi que a fuga tinha terminado. O esconderijo já não era suficiente. O sacrifício do meu sogro tinha aberto um caminho que eu não podia ignorar. E, gostasse eu ou não, estava prestes a entrar na parte mais perigosa de toda esta história. Naquela manhã, o ar dentro da casa parecia mais pesado do que nunca. O homem que me acompanhava sentou-se à mesa, pousou as mãos calejadas sobre a madeira e ficou em silêncio durante alguns segundos. Percebi que o que vinha a seguir não era fácil de dizer, nem de ouvir. "Inês", começou ele com voz baixa, "o perigo não começou contigo. Tu apenas o tornaste visível." Franzi o sobrolho, confusa. "Como assim?" Ele suspirou fundo. "As terras que eles querem não são apenas da família do teu marido. Uma parte importante pertence-te a ti." Senti um frio a subir-me pela espinha. "A mim?" Repeti incrédula. "Isso é impossível. Eu não tenho nada. Sempre vivi com pouco. Os meus pais morreram cedo. Fui criada por familiares distantes." Ele assentiu lentamente. "Precisamente, porque a verdade foi escondida." Fiquei sem palavras. "Os teus pais biológicos eram proprietários de uma grande extensão de terreno junto à antiga Estrada Nacional." Continuou. "Terras agrícolas, esquecidas durante anos, mas que hoje valem uma fortuna por causa dos novos projetos rodoviários." O coração começou a bater-me descontrolado. "Estás a dizer que..." A voz falhou-me. "Que eu sou dona dessas terras?" "És a herdeira legítima", respondeu sem hesitar. A sala pareceu girar. Apoiei-me na mesa para não cair. Toda a minha vida passou diante dos meus olhos. As dificuldades, as privações, a sensação constante de não pertencer a lugar nenhum. "Por que nunca me disseram nada?" Perguntei, quase num sussurro. "Porque alguém decidiu proteger-te", disse ele. "O teu sogro." Levantei a cabeça de repente. "O senhor Manuel sabia?" "Sempre soube. Os teus pais e ele eram amigos próximos. Quando morreram num acidente mal explicado, confiaram-lhe os documentos das propriedades. Ele guardou tudo. Preferiu ver-te crescer longe do dinheiro do que ver-te crescer com um alvo nas costas." As lágrimas começaram a cair, uma após outra. "Então, tudo isto", murmurei, "é por minha causa." "Não por tua culpa", corrigiu, "mas por aquilo que representas." Nesse instante, compreendi finalmente por que razão tinham sido tão rápidos naquela noite. Porque não havia tempo para explicações. Porque se eu fosse capturada, não seria apenas uma moeda de troca. Seria a chave de tudo. Sentei-me, completamente abalada. "E o meu marido?" perguntei. "Ele sabe disto?" "Ainda não", respondeu. "E o teu sogro queria que continuasse assim. Enquanto fosses apenas a nora, estarias menos exposta." Fechei os olhos. Lembrei-me da carta.
A tua vida vale mais do que qualquer terra. Agora entendia cada palavra. Eles não querem apenas pressionar, continuou o homem. Querem forçar assinaturas, transferências. Se te apanharem, tudo fica resolvido para eles. Abri os olhos com uma nova clareza dolorosa. E o senhor Manuel... A voz tremeu. Está preso por minha causa. Está a aguentar porque acredita em ti, disse ele com firmeza. Acredita que és forte, mais forte do que imaginas. Levantei-me devagar. As pernas ainda tremiam, mas algo dentro de mim tinha mudado. Já não era só medo, era consciência. Então esconder-me não chega, disse. Fugir não chega. Ele olhou-me com atenção. O que estás a pensar fazer? Respirei fundo. Ainda não sei. Mas sei uma coisa. Não posso deixar que ele sofra sozinho. Nem que destruam tudo o que os meus pais deixaram. Houve um silêncio pesado. A partir do momento em que aceitares quem és, disse ele, a tua vida nunca mais será simples. Assenti. Nunca foi simples. Eu é que não sabia. Naquela tarde, sentei-me junto à janela e olhei para os campos ao longe. Terra simples, terra silenciosa, terra que agora percebia ser parte de mim. Já não me via apenas como uma mulher que fugiu na noite de casamento. Era alguém com um passado roubado e com um futuro que outros queriam controlar. A verdade tinha finalmente vindo à tona, e com ela, uma certeza dolorosa. A partir daquele momento, eu deixava de ser apenas uma vítima escondida. Eu tornava-me o centro de tudo. Depois daquela revelação, nada voltou a ser igual. O medo continuava lá, mas já não me paralisava. Agora tinha forma, tinha razão e tinha um nome: Antônio Vale. Foi assim que o homem o disse, com cuidado, como se o simples som pudesse trazer consequências. Um investidor conhecido na região, ligado à construção civil, presente em inaugurações, jantares oficiais, fotografias com políticos locais. Um homem respeitado em público, temido em privado. Ele não aparece com ameaças diretas, explicou-me. Usa intermediários, advogados, empresas de fachada, gente que faz o trabalho sujo sem deixar rasto. Engoli em seco. E o meu sogro, está nas mãos dele? Diretamente não. Mas sob a sua ordem, sim. Passei a mão pelo rosto, tentando manter a calma. Então precisamos de provas. Ele observou-me com atenção. Já estás a pensar como alguém que decidiu lutar. Naquele dia, deixamos o esconderijo. Não podíamos ficar mais tempo no mesmo sítio. Mudamos para uma pequena pensão perto de Ponte de Lima, discreta, frequentada por gente simples. Ali, misturada com outros rostos comuns, senti-me invisível pela primeira vez desde a fuga. Durante 2 dias, recolhemos informações, documentos antigos, registros de propriedade, movimentos suspeitos de empresas ligadas à Vale. Cada papel confirmava o que eu começava a temer. A pressão sobre a família Rocha não era um acaso. Era parte de um plano maior, montado há anos. Ele quer controlar toda a zona, disse o homem, apontando para o mapa. As terras do teu pai, as do teu sogro, tudo forma um corredor perfeito para o projeto. À noite, mal dormia. Pensava em Manuel. Pensava em Tiago. Onde estaria ele agora? Estaria a ser pressionado também? A resposta chegou mais depressa do que eu esperava. Numa manhã cinzenta, o homem entrou no quarto com o rosto fechado. O teu marido foi levado para prestar esclarecimentos. O coração quase me saiu do peito. Isso é prisão? Não oficialmente. É intimidação. Senti as pernas falharem. Sentei-me na cama, com as mãos a tremer. Então já não sou só eu, murmurei. Agora são os 2. Exatamente, respondeu ele. E isso significa que o tempo acabou. Olhei para ele com uma certeza amarga. Antônio Vale quer que eu apareça. Ele não respondeu de imediato. Depois assentiu.
Quer que te entregues, que assines, que acabes com isto. Fechei os olhos por um instante. Vi o rosto cansado de Manuel. Ouvi a voz de Tiago na minha memória, a dizer que tudo ficaria bem. Abri os olhos com decisão. Então vou aparecer, disse. Mas não como vítima. O plano era arriscado. Contactar um antigo conhecido de Manuel, um homem que já não estava no ativo, mas que sabia como documentar o que outros tentavam esconder. Durante horas, analisamos cada passo, cada palavra, cada risco. Quando entrares naquela sala, avisou-me. Tudo vai ser usado contra ti. O medo, a culpa, o amor pela tua família. Assenti. Eles subestimaram-me desde o início. No final da tarde, recebi uma chamada de um número desconhecido. A voz do outro lado era calma. Demasiado calma. Inês, disse. Sabemos onde estás. Não fujas mais. Vamos resolver isto como pessoas civilizadas. Reconheci o tom. Frio. Controlado. O meu sogro e o meu marido estão contigo? Perguntei. Houve uma breve pausa. Estão protegidos. Por enquanto. Respirei fundo. Então amanhã vou ter contigo. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais. O homem olhou-me fixamente. Quando atravessares essa porta, tudo pode correr mal. Ou pode finalmente vir à tona, respondi. Nessa noite, escrevi uma curta mensagem. Não sabia se chegaria ao destino, mas precisava de a escrever. Não vou fugir mais. Faço isto por vocês. Ao deitar-me, senti medo. Sim, mas também algo novo. Uma força silenciosa. Antônio Vale pensava que me tinha encurralado. Mas não sabia uma coisa essencial. Eu já não era a noiva assustada da noite de casamento. E estava pronta para enfrentá-lo. Cheguei ao local combinado pouco antes do pôr do sol. Um antigo armazém industrial, afastado da vila, rodeado por terreno vazio e silêncio demais. O tipo de lugar onde nada de bom acontece sem deixar marcas. O carro parou. Desci sozinha. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Não sabia se voltaria a sair dali, mas sabia que já não podia recuar. À entrada, 2 homens barraram-me o caminho. Revistaram-me sem dizer uma palavra. Levaram o telemóvel. Mandaram-me avançar. Lá dentro, o cheiro a pó e óleo misturava-se com o frio do betão. No fundo do espaço, sentado numa cadeira metálica, vi primeiro o Sr. Manuel. Estava mais magro, o rosto cansado, mas os olhos firmes como sempre. Mais atrás, Tiago, as mãos presas, o olhar perdido até me ver. Nesse instante, tudo dentro de mim quase cedeu. Quase. Inês, não devias estar aqui, murmurou ele. Antes que pudesse responder, ouvi palmas lentas. Antônio Vale saiu da sombra com um sorriso controlado. Bem vestido. Calmo. Como se estivesse num escritório e não naquele lugar. Afinal apareceste, disse. Sabia que o amor falaria mais alto. Olhei-o de frente. Solta-os. Ele inclinou a cabeça. Tudo a seu tempo. Primeiro precisamos de resolver um pequeno detalhe. Fez sinal. Um homem colocou uma pasta sobre a mesa. Documentos. Assinaturas marcadas. O preço da minha liberdade e da deles. Assinas, continuou Vale. E isto acaba hoje. Recusas. E não posso garantir o que acontece. Aproximei-me da mesa. Peguei nos papéis. Li cada linha com cuidado. O silêncio era absoluto. Sabes, disse eu sem levantar os olhos. Durante muito tempo pensei que não tinha nada. Nem passado. Nem futuro. Ele observava-me, intrigado. Mas agora sei quem sou. E sei o que estas terras significam. Não apenas em dinheiro, mas em vidas. Levantei o olhar. Não vou assinar. O sorriso dele desapareceu por um segundo. Pensa melhor, disse, num tom mais duro. Estás a ser teimosa. Não, respondi. Estou a ser honesta. Houve um movimento brusco. Um dos homens deu um passo em direção a Manuel. O coração subiu-me à garganta.
Se lhes fizeres mal, disse eu com a voz firme apesar do medo, tudo o que tens vem abaixo. Tens ideia de quantas pessoas sabem onde estou agora? Do que foi entregue? Ele riu-se. Um riso curto. Estás a blefar. Não estou. Nesse instante ouvi sirenes ao longe. Fracas, mas reais. O rosto de Antônio Vale endureceu. O que fizeste? Disse-te. Respondi. Não vim como vítima. O caos instalou-se em segundos. Gritos, passos apressados. Um dos homens tentou fugir. Outro correu para a porta dos fundos. As sirenes aproximavam-se rapidamente. Vale agarrou-me pelo braço. Achas que isto acaba aqui? Sussurrou com raiva. Soltei-me com força. Não, mas hoje acaba para eles. A polícia entrou pouco depois. O barulho, as ordens, as algemas. Vi Manuel ser libertado. Vi Tiago cair de joelhos, respirando como se tivesse voltado à vida. Quando tudo acalmou, fiquei de pé, no meio daquele armazém vazio. As pernas tremiam. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, ну, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,